Olá, começamos mais um episódio do nosso Papo AMM, o podcast da Associação Mato Grossense dos Municípios, e o nosso entrevistado é o Eduardo Granzotto, que é advogado e sócio do escritório Carneiros Advogados, consultor legislativo da Câmara dos Deputados e ex-chefe de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal. Um prazer recebê-lo aqui, Eduardo. Prazer, Julie. É um prazer ter recebido esse convite. Estou muito feliz de estar em Cuiabá, de estar nesse evento, estar aqui contigo. Então, assim, agradeço muito a você e o Papo AMM pelo convite. Doutor Eduardo, é o seguinte, 2026 já começou com tudo, né? Nós não temos aí eleições municipais, porém muda também o cenário dentro das prefeituras. Como é que é isso? Muito, Julie, muito. Eu acho que o impacto, eu sempre falo para as pessoas que, embora as eleições desse ano sejam de nível nacional, né, federal e estadual, porque a gente tem eleição para presidente da República, deputados federais, senadores, no âmbito estadual para governador, para deputados estaduais. Então, é uma eleição muito grande, né, muito intensa, e a corrida já começou. E aí você pergunta exatamente qual é o papel dos municípios nisso, né? Assim, e aí eu digo, olha, é nos municípios que as coisas acontecem. Então, assim, as eleições, mesmo sendo de outras esferas, é no município que ela se articula, né? São com os prefeitos, como lideranças municipais, que as coisas acontecem. Então, o papel do município é muito, muito, muito importante e o impacto de uma eleição que não seja municipal é muito grande para os municípios. E muda também bastante o comportamento ali dos prefeitos, né? Porque muitos também saem para as eleições, para as candidaturas estaduais, né? Isso, às vezes muda muito o quadro, né, de prefeitos e também da Assembleia, né, desculpa, do prefeito e das câmaras de vereadores, né, que Uhum. alguns vereadores também saem para se candidatar para outros cargos. Então, tem uma mudança de quadro político dos municípios, geralmente em eleição, né? Agora, doutor Eduardo, muitos prefeitos e prefeitas têm também aí dúvida de como termina o trabalho da gestão e onde começa a agenda política, né? Existe aí uma linha imaginária que eles podem ou não podem cruzar nesse momento ali, no caso de uma pré-campanha. Sim, no caso de uma pré-campanha, né, porque a campanha inicia no dia, a campanha oficial, dia 16 de agosto, né? Mas a pré-campanha ela é um pouco mais flexível, né? Na pré-campanha, os prefeitos eles podem declarar apoio a um determinado Uhum. candidato, pode exaltar as qualidades de um determinado candidato, mas não pode pedir voto, né? Assim, Ah, não pode fazer importante. o pedido explícito de voto. Então, e nem de forma simulada, né? Porque às vezes acontece muito de o prefeito em algum evento eleitoral que ele pode participar nessa pré-campanha, de o prefeito usar palavras mágicas, como diz o TSE, dizer, olha, esse aqui é o melhor candidato para a cidade, ou para o Senado, ou para o São governo do Estado. as ditas manifestações públicas ali, né? Isso, então tem que tomar muito cuidado com essa forma de apoio para não configurar pedido de voto antecipado, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o prefeito separar a função dele de liderança política, como uma liderança importante ali no município, da Uhum. função do prefeito gestor, né? Então, obviamente, seja em pré-campanha ou campanha, você não pode usar o uso da máquina pública, por exemplo, para apoiar alguém, né? Nem as redes de comunicação da prefeitura para apoiar um determinado candidato, né? A gente tem essa questão da máquina pública, mas tem também a questão das redes sociais, que isso é algo que todo mundo tem, né? E É eles isso. utilizam bastante porque é uma grande ferramenta, né? Existe aí um limite para postagens institucionais, impulsionamento de conteúdos nesse caso? Tem. Eu acho que os prefeitos têm que tomar muito cuidado com os canais oficiais da prefeitura, né? Para não desequilibrar, que eu acho que o fundamento principal é manter a equidade dos candidatos, né? O equilíbrio eleitoral. Se você, pelos canais oficiais, começa a exaltar determinado candidato, ou Uhum. uma determinada pessoa que nunca aparecia nas postagens da prefeitura, de repente no processo eleitoral começa a aparecer, e isso configura uma inclinação e o uso da máquina pública
Campo minado, mais Campo perigoso minado. ali, E né? as redes sociais hoje são um perigo, né? E a gente tem muita questão nas redes sociais que vive numa zona cinzenta, assim, né? Do que pode e o que não pode. Então, assim, na dúvida, eu recomendaria aos prefeitos que não postem e que não façam, né? Eu acho que as postagens têm que ser muito serenas, muito focadas na informação, muito focado em dados, muito focado nos projetos que a prefeitura faz, mas sem personificar, né? Sem personificar, sem exaltar determinado partido ou determinada campanha, né? Agora existe também, Eduardo, um medo, né? Um certo medo aí do gestor, do prefeito que está deixando, né? Muitas vezes não exatamente para ser candidato ali no legislativo, por exemplo, mas medo mesmo do legado que ele está deixando, né? Há uma preocupação, você percebe isso, uma preocupação em relação a Não, isso? com certeza, com certeza. Eles têm essa preocupação com o legado, do que deixaram, mas isso também, a forma de expressar isso, eu acho que tem que cuidar com o timing, né? Acho que Uhum. você pode preservar o teu legado e fazer determinadas ações pós período eleitoral, né? Então é só cuidar para não misturar o que que é público e o que é função política. Até porque tem as responsabilidades ali, né? É isso. As consequências e as responsabilidades É também, isso. né? Um prefeito, um vereador, qualquer gestor público aí que cometa um ato vedado ou alguma ilegalidade aí durante as eleições, ele está sujeito, no caso do prefeito, né, ou vereador, a uma cassação, a uma ineligibilidade, né, a uma aplicação de multa. De repente incide em um artigo do Código Eleitoral para um crime penal, né? Um crime eleitoral penal e improbidade administrativa. Então, assim, são muitas cautelas que o prefeito tem que ter, porque a legislação é muito amarrada para pegar qualquer tipo de desvio, né? Agora, falando um pouco sobre sua carreira, sua trajetória, a gente viu aqui que ela é bastante diversa, né? Como eu disse, escritório de advocacia, consultoria legislativa, passagem pelo Supremo, academia no Reino Unido, Portugal, entre outras coisas que você está me dizendo aqui nos bastidores também. Como é que essa combinação de experiências moldou aí a forma como você enxerga o direito público e a relação entre gestão e a política no Brasil? Então, eu sou muito orgulhoso aí dessa trajetória que eu construí, porque realmente, além do direito, isso me abriu, me abriu os horizontes, né? Assim, me abriu minha cabeça para determinados assuntos. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de direito e de política. Então, essa minha trajetória acadêmica, eu consegui conhecer outros lugares do mundo, me relacionar com outros parlamentos, outros sistemas de governo, outras formas de governo. Eu consegui ter essa experiência, acabei passando num concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e aí eu tive que entender como a política é feita, como as coisas no Brasil são decididas, qual é o limite do direito, qual é o limite da política, né? E aí, depois dessa experiência, fui para o Supremo Tribunal Federal, em que também tive uma experiência incrível que o direito se sobrepõe à política. Então, eu vivi os dois mundos, né? Um mundo muito intenso do legislativo e um mundo muito intenso do judiciário, né? Então, E aí a gente vê o quanto é diferente também, né? A é, maneira de pensar, de executar as tarefas. isso. E eu acho que a gente também, nessas experiências internacionais, a gente consegue trazer muita experiência de direito comparado, né? Como é que os outros lugares do mundo estão vendo as eleições, né? E a gente tem um fenômeno mundial agora de polarização, né? Da política, do uso das redes sociais. Antigamente, no Brasil e até em outros lugares do mundo, era muito importante o tempo de TV, né? Eles juntavam os partidos ali para ver quem tinha mais tempo de TV, porque isso impactava muitas eleições. Hoje em dia, a eleição se faz num telefone celular. Aqui, na Inglaterra, em Portugal, né? As redes sociais têm um Tem impacto essa, enorme. isso é igual em outros países, a relação com as redes sociais é bem parecido com É a do muito, Brasil? é muito, é muito. Talvez eu acho que uma diferença muito grande é o uso, por exemplo, de WhatsApp, né? Eu acho que o Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp no mundo e ali é um instrumento muito importante para a política, né? E nos lugares que eu passei, o WhatsApp não é tão forte assim quanto no Brasil, mas se usa muito Twitter, né? Instagram e o embate político acaba entrando para as redes sociais, né?
E há também essa preocupação em relação à desinformação ou as chamadas fake news que surgem muito durante o período político ali, em relação às redes sociais. Isso acontece também em outros países? Também é uma preocupação muito grande nos Estados Unidos, na Europa, em países desenvolvidos e que têm uma estrutura legislativa tão boa quanto a nossa, né? Assim, a gente tem o TSE, que já regulamentou muita coisa sobre o uso de redes sociais, fake news, inteligência artificial. A gente tem um grande desafio agora para as eleições, que é inteligência artificial, né? O uso de imagem, de fala, que sai quase igual ao dos candidatos. Então a gente vai ter um desafio, embora o TSE já tenha regulamentado esse assunto sobre o uso de IA para as eleições, tem que ver se o direito vai alcançar a prática, né? É um grande desafio para as próximas eleições, sejam elas agora de nível nacional ou estadual, ou as para prefeito daqui a 2 anos, né? Querendo ou não, eu acho que é o momento que ela chega, né, de verdade nas eleições. Acho que é a primeira, né, que vai ser praticamente assim 100% adotado inteligência artificial de alguma forma, né? Como é que você vê esse cenário? Você vê isso como algo positivo para as eleições? Eu assim, vejo com um pouco de cautela. Eu acho que assim, a gente não tem mais como fugir da inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio para ficar e a gente precisa se adaptar a ela, né? Então, assim, Exato. eu acho que é impossível a gente, no mercado de trabalho, na academia, nas eleições, no mundo político, a gente ignorar a presença da inteligência artificial, querer restringi-la. Eu acho que a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa, diante desse cenário, ver o que a gente pode regulamentar em relação a isso, né? Quais condutas a gente pode considerar corretas ou incorretas, e num período eleitoral, que é importante, em que medida o Poder Judiciário ou os operadores de direito vão conseguir debelar maus feitos de forma rápida, né? Assim, Uhum. em tempo hábil, em tempo suficiente, para que isso não se torne um estrago eleitoral, né? Então, Certo. Bom, doutor, para a gente encerrar assim, o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse deixar uma única orientação aí para um prefeito ou prefeita que esteja enfrentando um período eleitoral pela primeira vez, qual seria? consultoria jurídica. Eu acho que esse é o principal recurso que se tem, né? Eu aconselharia aos prefeitos se apegarem muito às procuradorias dos municípios ou assessoria jurídica para orientá-los, né, nesse período eleitoral, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, assim, você tem que fazer algumas perguntas, né, nesse período eleitoral. O que eu estou fazendo ao apoiar determinado candidato envolve a máquina pública ou não? Se a resposta for sim, você não faz. Determinadas postagens no site oficial da prefeitura ou nas redes sociais da prefeitura. E se eu estou desequilibrando, estou dando vantagem a algum candidato? Não estou. Se a resposta for sim, tem que ter cuidado. Mas eu entendo, às vezes a função de gestor municipal, gestor público, não é fácil, né? Então, assim, o que eu recomendaria era uma boa assessoria jurídica, né? Então, assim, dos municípios, tem as procuradorias, as assessorias jurídicas que estão à disposição aí para ajudar os prefeitos. Nesse caso, a assessoria jurídica e a comunicação andam de mãos dadas ali, né? É Precisa estar isso. tá É junto. isso. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Bem-vindo a Mato Grosso, né? Muito obrigado, Júlio. Olha, foi um prazer esse bate-papo aqui. Me senti super à vontade com a sua condução e agradeço ao Papo AMM. Estou à disposição para sempre que precisarem. E obrigado ao Mato Grosso aí por me receber também. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é amm.mt. Até a próxima.